Tem filmes que são uma experiência que você só vive ela no cinema. E eu digo isso porque tem filmes que são feitos para essa experiência, só que para além disso, se você tenta ver esse filme na sua casa, provavelmente a experiência vai se perder. E para além disso, a quantidade de coisas que podem te fazer se dispersar daquela obra, daquela história, são muito grandes para você tentar realmente, de fato, consumir aquilo ao seu máximo. E a Odisseia é um desses exemplos. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse filme, mas também eu quero falar sobre um pouco o livro da Odisseia de Homero, que é uma adaptação dirigida aí pelo Christopher Nolan. Só que eu também quero falar sobre como que esse filme, na realidade, aborda uma questão que vai para além do conceito que já vemos na Odisseia de Homero. E como Christopher Nolan reconta essa história fazendo dele o seu filme de guerra. E você vai entender um pouco disso, tá? Minha garganta está um pouco ruim, então desculpa se minha voz falhar em alguns momentos. E também vou falar um pouco sobre como que essa experiência, infelizmente, em alguns momentos ali falhou por ser o melhor e o pior do Christopher Nolan, tudo em um filme só. Então, senhoras e senhores, já falhou. Então, senhoras e senhores, minha voz falhando horrores, vamos para mais um vídeo. Vamos lá, a Odisseia de Homero, né? Para quem não conhece a história, o que eu acho difícil, tá? Mas é uma história que basicamente é um dos pilares narrativos e que temos da humanidade, né? Até hoje não sabemos se o Homero existiu de fato ou não, que seria esse autor que escreveu tanto a Odisseia quanto a Ilíada. A Ilíada a gente vê ali a guerra de Troia, a história de Aquiles, e já a Odisseia a gente vê o personagem Odisseu retornando para casa, né, após a guerra. Durante esse momento, onde acontece a história da Odisseia, se passa basicamente um período de 20 anos. 10 anos onde ocorreu a guerra e 10 anos onde a gente vê, nesses anos, o retorno de Odisseu para sua casa, né, a tentativa de retorno dele. Odisseu é basicamente o rei de Ítaca, casado com Penélope, e ele vai embora e deixa ela sozinha com seu filho, Telêmacos. E basicamente ele parte uma jornada para derrotar o povo de Troia e basicamente impedir aquela... não impedir, mas vencer aquela grande guerra, né? Então é uma história que vai abordar muitos aspectos daquele período, né? A ideia dos deuses, de divindades, como que os conflitos políticos aconteciam na época. Então, a ideia ali de um casamento, a ideia ali de uma falsa promessa, até mesmo uma falsa ideia de cumprimento do dever, que eram questões muito abordadas no período grego. Só que a Odisseia também vai abordar questões filosóficas sobre a ideia de destino. E vai ser isso aqui que o Nolan vai pegar desse principal aspecto para a narrativa do seu filme. Antes de continuarmos, é claro, eu vou pedir para você, se não for inscrito, se inscrever no canal. Temos sempre vídeos novos aqui, não tem uma rotatividade grande que eu possa dizer vai ter vídeo toda semana. Não posso prometer isso, porque a vida é difícil, acredite. Mas eu posso prometer que a gente sempre vai trazer algum conteúdo aqui. Normalmente eu sempre faço vídeos sobre os filmes que eu assisto e que eu acho interessante de trazer uma perspectiva. Eu fiz um vídeo sobre Supergirl, que foi um filme que eu não gostei tanto, contudo eu acho que foi interessante trazer o debate. E eu acho que tem outros vídeos que você vai gostar aqui no perfil. Então se inscreve, ativa o sino de notificações para não perder nenhuma novidade e, é claro, deixa o joinha que vai ajudar muito, tá? Nas redes sociais, inclusive, estão na descrição para você não perder nenhuma novidade aqui do canal ou do meu site, Nerd onde temos reviews lá também, ok? Então, sem mais delongas, depois dessa pausa, vamos para o vídeo. Então, o que você deve saber sobre a Odisseia que o Nolan busca fazer na sua obra cinematográfica? Primeiro, ele busca criar um mega evento cinematográfico, tanto que ele filma em IMAX, né?
O que você deve saber sobre as câmeras IMAX é que elas são muito pesadas, elas são muito difíceis de você trabalhar, e é uma câmera que, devido ao tamanho da filmagem, você só consegue filmar de 3 em 3 minutos, ou seja, você não consegue filmar longas sequências. E apesar de ser um detalhe, isso é demonstrado diretamente dentro do filme, onde, por exemplo, em grandes diálogos, nós temos o tempo todo contraplanos, que é aquele plano onde a câmera está atrás da pessoa e está pegando somente um rosto e depois traz de volta para outro rosto atrás da cabeça da outra pessoa. Então, isso acaba criando uma comunicação artificial dentro do filme, que eu reparei muito. E é um detalhe que me afetou na experiência, porque o Nolan, infelizmente, falta uma certa humanidade nele, nos projetos. E eu digo isso dos projetos que ele escreve sozinho, porque ele tem mais autonomia, é claro. Porque, por exemplo, Batman Cavaleiro das Trevas, Amnésia, A Origem, até mesmo Interestelar, eu acredito que tem ali um grande sentimento. Só que, ao mesmo tempo, para ele contar a história dele, para ele mostrar o propósito da história, que é, olha só, é essa crítica, é essa moral que eu quero trazer, ele acaba sacrificando parte dessa humanidade. Então tudo ali tem que importar, tudo ali tem que se conectar com a narrativa principal, e acaba não criando uma conexão humana. E devido ao trabalho da IMAX, acaba tendo essa perca durante a história. Só que cria ali, graças a essa produção, graças ao nível do trabalho dele, algo gigantesco, assim, surreal no quesito produção, no quesito estético. As cenas do mar são surreais e lindas. As cenas com as criaturas místicas, né, como Ciclope, o filho de Poseidon, no caso, né, Cersei, a própria deserto ali onde ele vive com a Calypso, cara, é absurdo de bom, absurdo de bom. Até mesmo as cenas de luta eu gostei muito, tá? Apesar de que o Nolan faz uma ação que muitas das vezes parece confuso, mas as cenas, por exemplo, da Guerra de Troia, quando eles chegam na ilha que é habitada por gigantes, basicamente, né, por uma espécie de gigantes canibais, é surreal ali a forma como você tem o impacto da cena e a forma como é gravado também. Então, tecnicamente, esse filme é um absurdo. E por si só, já mostra que você deve ver esse filme no cinema. Porque como é gravado em IMAX, você tem que ver na maior tela possível. E lembra, a IMAX, ele não é grande para os lados, é grande para cima, na vertical. Porque ele tenta pegar muito mais imagem para cima. A Panavision, que, por exemplo, foi usada para gravar Pecadores, ela é muito maior para os lados. Então tenta pegar uma sala de cinema que tem IMAX, o que aqui no Brasil não tem, para captar de fato o material original como foi concebido, mas tem algumas salas que podem ali sim pegar o mais próximo da experiência aqui dentro do Brasil. E aí a gente entra na história, porque, como eu falei, é um dilema que fala muito sobre destino. E por que destino? Odisseu é um homem que, quando ele chega em Troia, ele não tem controle de seu destino. Em que sentido? Ele é convocado pelo Agamenon para lutar na guerra de Troia, ele tem que deixar a sua família. O destino dos deuses meio que definiu isso para ele. Então o tempo todo ele está à deriva, à mercê. E aí quando acontece a guerra de Troia, durante esses 10 anos, quando ele tem a ideia do cavalo de Troia para a invasão da cidade, após essa guerra, a mente dele muda completamente, porque ele sente uma culpa não somente pelos atos dele, da guerra, mas também uma culpa pela forma como aconteceu, sabe? Então toda aquela ideia que tem até aqui que eu deixei anotado, que é a lei da hospitalidade, né? Que receber bem o estrangeiro era uma obrigação sagrada, protegida por Deus, por Zeus. Então todos devem receber bem os estrangeiros. Eles, em momento algum, fazem isso, por exemplo, na Guerra de Troia. E os troianos fazem, ao receber o cavalo como uma oferenda ao fim da guerra, eles recebem abertamente. E o que culmina no final dela também na destruição de Troia. E aí o Odisseu
ao partir agora para retornar para casa, ele se torna esse homem que, não, eu quero ter o controle do meu destino. Eu não vou estar mais à deriva dos deuses. Então isso cria nele uma arrogância que faz ele ir até mesmo contra aquilo que ele acredita. Ou seja, essa arrogância que faz Poseidon ir contra ele, essa arrogância que faz ele perder os seus homens que estão voltando com ele, essa arrogância que faz ele não voltar para casa. E tudo isso o Nolan trabalha quase como se fosse de fato um trauma de guerra. Porque em vários momentos no filme é falado que, tá, mas como é que você quer voltar para casa sendo que você não deseja isso? Porque ele é um homem que mudou, ele é um homem que viu a guerra. Pior que isso, ele esteve nela e tomou ações que fizeram ela acontecer. Então a violência, o sangue, essa destruição, ele fez parte daquilo. E é legal que no filme a Penélope sempre fala que o povo do mar está vindo, né? Que a Penélope, o Telêmaco, eles falam que a Penélope precisa se casar porque esse povo do mar vai destruir tudo. E a gente acaba descobrindo que esse povo do mar, na real, era o povo... eram os servos de Agamenon. Os gregos eram basicamente Odisseu e seu exército, Aquiles, entre outros que estiveram nessa guerra, Sinon também. Então, no final das contas, o grande inimigo, esse grande destruidor, se tornou aquele que na real acreditava que estava protegendo, mas não estava. Ele se tornou essa figura bestial. E para mim isso é muito bem apresentado, muito bem desenvolvido. O Nolan, para criar um dilema moral, ele consegue fazer isso muito bem em todos os filmes dele. Só que, como eu falei, acaba perdendo um pouco da emoção e da conexão humana. Em que sentido? Como tudo tem que ter uma conexão para a narrativa, para essa moral que ele apresenta, não tem momentos ali de uma conversa, de uma naturalidade. Por exemplo, a tripulação do Odisseu. Cara, em momento algum eu me senti conectado a eles. E no livro A Odisseia de Homero e em outras adaptações, a tripulação tem uma importância muito grande, porque a gente vai vendo como que o Odisseu vai perdendo a confiança deles. Ali no filme, quando ocorre um motim, que ocorre na história também de Homero, parece que você não sente o peso daquilo, porque parece que eles em momento algum tinham uma conexão real. Então isso vai se perdendo, sabe? Essa naturalidade, essa humanidade não está tão presente ali devido a esse objetivo que o Nolan tem que cumprir com a sua história. E aí, nessa ideia de buscar controlar o destino, o Odisseu se tornar essa figura arrogante, egoísta, muitas das vezes, é isso que faz ele perder os seus homens, é isso que faz ele não retornar para casa no tempo que ele acreditava retornar. Porque o Odisseu é esse malandro, né? Ele é a figura do malandro antigo, né? Que hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem um malandro, que é aquele cara que sempre está tentando enganar alguém ou ganhar em cima de alguém. O Odisseu era esse cara. A Ilíada mostra Aquiles como essa grande figura histórica de força. O Odisseu não, é uma figura de inteligência. Só que ele não se deixa se entregar ao destino. E aí no final do filme, quando é mostrado ele realmente se entregando ao destino e percebendo que ele não tem controle sobre as coisas, né? Ele encontra um devir, é aonde ele se liberta das amarras, é onde ele entende que, ok, eu não tenho controle sobre isso. Então, eu não tenho controle sobre como as pessoas vão reagir quando eu voltar para casa, eu não tenho controle sobre como as coisas vão estar quando eu voltar, mas eu tenho controle sobre o que eu posso escolher. E ele escolhe voltar para casa, ali quando ele tá junto com a Calypso. Então é muito legal, é um filme que de fato eu senti o tempo todo ali que era um filme de guerra, sabe? Porque o Nolan, ele fez também Dunkirk, que eu não gosto tanto, que é um filme que são várias pequenas histórias ali no período da guerra, e só que mostra naquele filme um homem sendo covarde, um homem tentando sobreviver. E o Nolan traz muito disso aqui na Odisseia. E ele traz muito também do aspecto dos deuses. Que os deuses aqui pro Nolan são ideias primordiais, como a natureza, o vento. Tem uma cena que a Athena fala: quem que você acha que move as marés? Quem que você acha que move o sol? E eu entendo que o pessoal chato de mitologia vai falar que não.
O Apolo, Zeus, entre outros deuses, não são deuses primordiais. Tem outros deuses primordiais, como os titãs, por exemplo. Só que, sendo bem honesto, para a adaptação do Nolan, eu acredito que funcionou. Para o que ele quer propor ali. Porque na Odisseia de Homero, a gente tem a presença muito forte dos deuses, em figuras vivas mesmo, tá? Atenas, Zeus, Mercúrio também aparece. Todos eles aparecem ali como essas figuras que estão fazendo parte da história. E aqui não, aqui a única figura que aparece é Atena, como uma pessoa mesmo. Hades, que inclusive a cena do submundo ali, do Tártaro, é genial. A forma como ele representa aquilo, que o Tártaro está na Terra, está no fim da Terra, basicamente, não está em uma outra realidade, outro plano. Basicamente, só tem essas duas figuras, esses dois deuses. Mas o que o Nolan quer falar ali, o que eu entendi, é que o Nolan trata a Guerra de Troia como esse grande momento de cisão entre a Era de Bronze e a Era que vai vir a seguir. Nessa ideia de que o homem se tornou cético aos deuses, né? Toda a guerra, todo o sangue que eles viram ali, fizeram eles desacreditarem. Tanto que o irmão do Agamenon, que é interpretado por John Bertel, ele se tornou essa figura mega cética, uma figura que ri da ideia da hospitalidade de Zeus, ri das ideias dos deuses. Ele ainda respeita, mas ele se torna essa figura quase destruída por aquilo ali. E aí, a Guerra de Troia basicamente é esse ponto de divisão. Então, toda essa estética que o Nolan traz, que é uma estética dele, mas eu acho que funciona para essa narrativa que ele se propõe a fazer, que é um mundo que já é cético aos deuses, que não é mais aquele mundo receptivo à ideia deles. Tanto que tem a violência, tanto que o tempo todo tem vários personagens que quebram a lei dos deuses, e os deuses aqui é essa conexão com a natureza, tanto que Atena, que é a figura divina ali que está mais presente, que é representada por uma figura feminina, que no caso é Zendaya, e você tem ali o plot da por que a personagem da Zendaya, por que a Atena incorpora aquela personagem, né? A figura daquela personagem, a explicação é muito boa, mas é utilizado de uma maneira para você sentir o peso da violência daquilo. Então, para mim, o tempo todo é essa destruição, né? É esse conflito entre o feminino e o masculino. E o masculino oprimindo o feminino, que basicamente é esse lado da natureza, que muitas das vezes a mãe da natureza, por exemplo, o céu, o mar, tudo isso era muito representado pelo feminino na antiguidade, e agora esse surgimento do masculino com a guerra, com a violência. Então, aqui no filme do Nolan, as personagens femininas são o tempo todo julgadas, questionadas. A Penélope fala no momento ali: eu estive sentado nesse trono que todo mundo fala que está vazio durante 20 anos e ninguém percebeu. Só que eu acho que isso acontece porque é justamente esse período de transição do mundo que está se autodestruindo e criando essa violência, esse masculino oprimindo o feminino. Tanto que a Helena de Troia, ela é uma mulher que se sente presa devido aos acontecimentos de Troia, e ela tá amarrada ali e refém da situação, né? E aí mostra também um pouco da Clitemnestra, acho que é assim que fala, aqui tá em inglês o nome, que é a irmã gêmea da Helena, quando ela se vinga do Agamenon. Eu acho muito bom. Eu acho que a cena, esse momento poderia ter aumentado um pouquinho, mas é isso, se torna a violência é espalhada para todos e se torna um mundo violento que começa a negar a existência dos deuses. Então esse feminino começa a ser oprimido. A única questão para mim é que o Nolan, devido a todos esses pontos falhos dele, acaba não demonstrando da melhor maneira isso na escrita, no diálogo. Se tivesse uma outra pessoa ali, que no caso eu falo a irmã dele, o irmão dele, que já fizeram projetos com ele, uma outra pessoa ali direcionando ele nessas partes, eu acho que seria muito diferente e muito melhor. Por isso que eu falo, é o melhor e o pior do Nolan.
Mas, no final das contas, é um filme que eu gostei muito, a experiência é muito boa. Independente do que você vai achar do filme, se você vai achar bom ou ruim, eu recomendo você ir no cinema. Eu vi muitas pessoas saindo com expectativa muito alta, mas eu acho que é porque elas tinham ideia de outro filme, tá? E a última cena, eu acho ela muito impactante, mesmo, de verdade. Apesar de todo aquele final ali eu achar muito brega, e o Nolan é brega, a gente tem que lembrar disso, porque o final de Tenet é brega, o final de Interestelar é brega, o final de Cavaleiro das Trevas é brega, sempre tem aquelas frases de impacto, Oppenheimer também, aquelas frases de impacto, aquela cena meio novelona, sabe? Aquele final que ele quer mostrar a lição de moral, tipo He-Man, mas acaba funcionando algumas vezes. Aqui eu acho que se alonga muito, inclusive o filme tem 3 horas, e justamente por isso eu falo, você vai sentir as 3 horas, porque tem um momento do filme ali que parece que a própria história encalha, sabe? Mas eu sinto que, apesar de tudo isso, ela funciona. A narrativa funciona pro que o Nolan se propõe. Eu acho uma boa adaptação de A Odisseia de Homero questionável. Como adaptação, daria, sei lá, 5 de 10. Porque... ou 6 de 10. Porque se perde muito ali no caminho. E os melhores momentos do filme, como o momento da Cersei, do Ciclope, acaba, ao mesmo tempo, entrando em conflito com os piores momentos, que para mim é da Calypso, a tripulação do Odisseu, a forma como é feito ali, né? Essa relação como é construída, a própria parte da Penélope também, em alguns momentos. Só que como filme que busca usar a Odisseia como uma base, é um filme muito bom. E eu dou 7 de 10. Eu daria um 7 de 10 de verdade. Eu não gosto de dar muita nota pro filme, mas nesse daqui eu acho que fica mais claro. Igual eu fiz um vídeo sobre o Morro dos Ventos Uivantes, o filme, esse filme Morro dos Ventos Uivantes, usando como base o livro para criar uma nova história, ele é ruim, e como adaptação é pior ainda. Aqui nesse caso não. Aqui, como adaptação, ele chega a ser mediano para bom, e como um filme por conta própria, que usa a base da Odisseia de Homero, ele é muito bom. Eu acho que você pode ir com esse pensamento. Porque no final eu sinto que esse Odisseia do Nolan é um filme que ele busca retratar o impacto da guerra, o impacto da violência, e da violência sobre a cultura também. Eu acho isso muito importante. Porque tem a cena ali da Guerra de Troia, quando eles destroem uma das estátuas de Atena, é destruir uma cultura, né? E o tempo todo eles estão chegando, invadindo o vilarejo, enquanto eles estão voltando para casa, né? Buscando voltar para Ítaca, e eles estão sempre pegando o que não é deles e saqueando. E esse é um dos motivos que faz essa violência ser espalhada, essa ideia de ter uma força maior e não desfrutar da hospitalidade, mas abusar dela, sabe? Então, é um filme, pra mim, é um filme de guerra. De fato, assim, eu senti... Só que é um filme pós-guerra, isso que é legal. É um filme que mostra os acontecimentos após uma guerra, após a vitória dela, como as pessoas ficam, e não durante ela. Eu acho que se tivesse um filme agora, novo, sobre a Ilíada, talvez eles pudessem ter uma perspectiva assim, porque o Aquiles, né, do Brad Pitt, apesar de ser muito bom, é um filme sobre um herói, e não sobre a guerra. Então... eu acho que funciona muito bem na Odisseia ao que se propõe. E que vai ter uma mensagem ali que você pode usar de base para se interessar pelo livro, se interessar por outras adaptações e até mesmo por outras versões do próprio Odisseu, que eu acho interessante. Porque eu acho que é uma história que vale muito a pena olhar outros pontos de vista. Porque cada um vai ter sua perspectiva. É uma história tão antiga, mas que ao mesmo tempo reflete muito dos tempos de hoje ainda. Então acho que por isso que ela é tão memorável e é tão estudada até hoje, sabe? Então a Odisseia, no final das contas, é isso. É uma grande jornada. É uma grande leitura sobre culpa, arrependimento e também sobre destino. E sobre não estar à deriva dele, mas sobre aceitar ele como é. E isso representa muito sobre como são os heróis gregos e como que eles são diferentes dos heróis modernos.